Boa noite pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa live, né? Hoje eu vou estar recebendo a Sônia. Ela vai falar pra gente a respeito da numerologia. Então a gente vai entender um pouquinho como que funciona, né? Eu vou só esperar um pouquinho ela entrar e a gente já começa aí esse bate-papo. Só um minuto, pessoal. Enquanto isso, eu vou avisar as pessoas. Vamos lá. Acho que agora o Instagram já está entregando. Só um minutinho. Assim que ela entrar, a gente começa. Já vou aproveitar e mandar aqui nos grupos. Ah, ela acabou de entrar. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui esse convite. Ah, Conseguimos! conseguimos! Vamos abaixar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. Boa Pronto. noite! Tudo bem, amada? Como Seja está? bem-vinda aqui nessas lives, né, que a gente está fazendo aí para trazer consciência para as pessoas e hoje é a sua vez, né, de falar para a gente sobre a numerologia. Pessoal, Finalmente chegou, né? finalmente, a Sônia, ela é uma colega do Método Causa Raiz. Não somos da mesma turma, mas estamos no Sim. mesmo grupo, fazemos parte da mesma egrégora, né? E aí eu convidei ela para falar aqui para gente sobre a numerologia, que eu também praticamente não conheço nada, né? A gente sabe mais ou menos assim por alto, e aí hoje ela vai trazer para a gente esse conhecimento. Antes, Sônia, vamos aproveitar e vamos mandar o aviãozinho para o pessoal. Quem tiver aí também, manda, por favor, Bora! para a Vamos lá, gente, porque mandar tem gente todo que mundo. esquece. Vamos mandar É. para o pessoal. Ai, gente, muito bom, né? Nossa, eu tenho aprendido tanta coisa. É. Nossa, Nossa, imagino do jeito que você tá com tanta coisa, tanta gente. Eu falei, meu Deus, é a muita gente acha coisa. que sabe, e não sabemos de nada. A gente acha que sabe, né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, mais um curso, mais uma formação. Mas, Nina, quando você começa a juntar daqui e dali, você fala, nossa, tem mais alguma coisinha para, né, incrementar um pouquinho aqui, mais um pouquinho lá. Com certeza, é muita, muita ferramenta. Por isso que eu Uhum. quero trazer, sabe? Porque eu falo assim, terapia, todo mundo precisa. Só que a gente tem Sim. que encontrar aquela que fala pra gente, porque não é todo mundo que gosta, né, de uma determinada ferramenta, então ele também não vai parar o processo dele por causa disso. Existem outras, né? Uhum. E aí o objetivo é esse. É que existem tantas ferramentas assim disponíveis, né? Tipo, Sim, eu, por exemplo, sei lá, não gosto de numerologia, mas eu gosto de astrologia. Não gosto de astrologia, mas eu gosto do MCE e por aí vai, né? Então, exatamente. é muita coisa assim, e cada pessoa vai acabar se encaixando, né, em determinadas situações. A gente mesmo, com tantas formações que a gente faz, aí tem uma que você fala, nossa, essa aqui é meu xodó, é aquela que você né, se tem mais sintonia, mas não que outras técnicas a gente esquece, a gente acaba pegando um pouquinho de cada Sim, lado e fazendo o nosso combo, né? com certeza, com certeza. Então vamos lá. Eu quero que você se apresente, né, para o pessoal e fale um pouquinho, né, do seu trabalho e como que a numerologia chegou aí na sua vida. Fala pra gente. Muito obrigada, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar,
Eu vejo várias lives suas, então falei, nossa, finalmente vai chegar o meu dia que eu vou conseguir estar lá, conversar um pouquinho, bater um papo. Muito obrigada pelo convite, foi uma grande honra. Eu sou a Sônia Licurgo, eu sou numeroterapeuta e eu já venho de uma formação do mundo corporativo, de 30 anos trabalhando. O meu último trabalho no mundo corporativo, eu trabalhava com vendas, né, de atender público, então falava muito, então esse contato com pessoas já vem desde sempre, né? E veio como se fosse uma necessidade de querer fazer outras coisas. Sabe quando você sente um vazio, que está faltando alguma coisa e você não sabe o que é? Então comecei a ler, assistir a Ellie Couto, vai assistindo vídeo. Então as coisas foram assim, o universo vai moldando a gente, vai trilhando o nosso caminho. E aí eu me fiz uma formação, que é o MCR, né, que foi a primeira formação, o Axe Consciousness, também sou facilitadora do Axe, o MCR do Axe, dos arquiturianos multidimensional, também já fiz essa formação. Pouco, né? Sistemas estelares, a última formação foi que eu terminei agora, que foi da Cristina Cairo, que foi a linguagem do corpo, que é um xodó, eu adoro, gente, adoro isso. Eu quero que você venha aqui depois para falar sobre. Sim, sim. Porque eu sou apaixonada com a Cristina, eu gosto demais do conteúdo dela. Ela é maravilhosa. Com o método causa raiz, né? Muito, muito. Então, por isso que a gente vai juntando assim as coisas e a gente vai formando o nosso combo. Essa daqui encaixa ali, os comandos, eles vão se encaixando exatamente aonde. Então, por exemplo, a linguagem do corpo assim, é fantástico. Eu sou assim, extremamente apaixonada pela Cristina Cairo, e ela pessoalmente assim é uau, né? Não tem outra coisa, é uau. É de outro mundo, né? É de outro mundo. Eu falo assim, gente, ela não é desse mundo. Eu falo, você veio de onde? Ela fala, nem te conto. Mas ela conta tudo, ela é maravilhosa. E fiz essa formação, que terminou agora, foi uma formação assim, de 2 anos. E dentro do curso que a gente estava na escola, existem outros cursos que você vai encaixando, por quê? Porque todos eles conversam. Então eu fiz o curso de meditação com ela, que a gente acha que meditação é só fechar os olhos e imaginar e etc. Não, é muito além disso, né? Então fiz o curso de meditação. E aí tinha lá numerologia. Eu falei, deixa eu ver como é que é. E, nossa, a hora que eu fiz numerologia, que eu comecei com contato com os números, eu falei, uau, me achei, sabe assim, eureka! Me achei, me encontrei, e as coisas foram assim, clareando. E aí eu sempre me perguntava, o que tem a ver eu fazer numerologia? Aí você fazendo, estudando, e assim, aí quando você começa a ver números, a gente fica assim, olha a placa de carro, então tipo, deixa eu somar essa placa de carro, porque essa placa aqui de carro, não, essa aqui vai dar manutenção, então essa eu não quero. Vou ver o número da minha casa, puta, o número da minha casa, não quero o número da casa, vamos trocar, vamos colocar uma letra. Então assim, isso passa a viver o nosso dia a dia, né? E aí eu falei, nossa, mas o que tem a ver, né, eu fazer numerologia? Eu falei, nossa, gente, eu fiz ciências contábeis, eu fiz faculdade de ciências contábeis, eu fiz administração, depois ciências contábeis, e era uma delícia fazer aqueles razonetes, etc. Eu falei, nossa, você vê como o universo vai colocando a gente para ir para o caminho, né? E a numerologia foi assim, foi um abrir de portas, né? Porque eu juntei a numerologia, dentro da numerologia, dentro do que eu trabalho, então a gente vai tendo outras terapias, o sistema multidimensional, o MCR, então acaba sendo uma numeroterapia, né? Porque através da numerologia a gente tem outras funções que não só fazer o mapa, como por exemplo a linguagem do corpo, se a pessoa quer direcionar para querer saber determinadas coisas dentro lá do mapa, né? Porque o mapa ele te diz muitas coisas, até os tipos de situações e que você possa vir a acontecer. Então foi um casamento perfeito. Então tem a numerologia, a linguagem do corpo e comandos mentais, então a gente vai fazendo um leque. E desde que comecei a fazer, aí não parei mais. Fui fazendo para amigos, fui fazendo para outro, porque eu queria treinar. E assim, é número o dia todo. Aí quando você vê, você está ali, somando o telefone, somando o seu CPF, somando o seu RG, que número que vai dar. E olha só que coisa engraçada. Engraçada, né?
Eu tenho uma deficiência de 8. Eu não tenho 8 no meu mapa, assim. Quando você pega o nome, né, você coloca lá dentro de um cálculo, eu não tenho 8. Então, o 8 é o quê, por exemplo? O 8 é relacionado a poder, dinheiro, trabalho e tal, riqueza. Aí eu falei, ai, judiação de mim. Só que o meu CPF tem mais 8 que você possa imaginar. Tem um monte de 8, 8, 8, 8, 8, 8. Eu falei, nossa, então tá compensando, sabe? Então, o universo é tão lindo, maravilhoso, que ele vai colocando algumas coisas para compensar. Ô, Yeah. Sônia, e como que funciona assim a numerologia? Para que que ela serve? Pra, Quais, assim, os dados que a gente tem que dar? Como que, assim, você não vai explicar como que é feito, mas assim, sim, o que que ela dá para a gente aí de dica, né? De roteiro, pra gente, caminhos, né? Para a gente poder seguir. Eu imagino que seja isso, né? é. Por exemplo, o que a gente precisa para fazer um mapa, a gente precisa do nome completo da pessoa, que seria o nome de batismo, e a data de nascimento. Com esses dois dados, a gente calcula os seus pináculos, os seus desafios, os números mestres que estão guardadinhos, os números kármicos, que são aquelas lições que a gente não cumpriu em outro tempo e espaço, e aí a gente está deficiente nisso, então a gente veio agora, como se a gente tivesse repetido de ano. Então, esses são os números kármicos. Então, a gente vai achar, e quando você tem a consciência de que aquilo você tem que passar e por que as coisas acontecem na sua vida, fala, por que não vai, por que não vai? Por quê? Porque você tem algumas lições que você não está cumprindo. Por exemplo, por exemplo, de desafios. A pessoa tem lá são 4 cálculos. O primeiro, suponhamos que seja o número 3. Fala, não, fez o cálculo, ela está ali, número 3. O que quer dizer isso? É uma pessoa que tem um grande desafio de expressar, de conversar, não consegue falar, não consegue conviver com as pessoas. Ela está sempre feliz, 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 mas assim, não consegue trabalho, uma apresentação, não consegue arrumar um emprego porque não consegue cargos maiores. Então, é nesse nível que a gente vai achando a sua profissão, para que você serve, o que você veio fazer aqui, qual tipo de função eu poderia fazer. Então, todos os números, né, a gente tem assim, porque numerologia, o que acontece? Não é uma adivinhação. A numerologia é uma ciência. E a gente tem, por exemplo, dá para ver aí? Nós temos os números de 1 a 9 e temos o alfabeto, A, B, C. Então, por exemplo, eu vou colocar Sônia, então eu vou pegar o O, né? O S, o O, o N, o I e vou montar. Em cima disso daqui, eu vou achando os números. Aí eu vou somando. Então, suponhamos, se eu pegar o Sônia aqui, ele vai dar 22. E o que é 22? 22 é um número mestre. E para que serve esse número mestre? O que me interessa saber esse número mestre? Esse número mestre é uma pessoa que tem que o quê? Você tem que ter um espaço para atendimento de pessoas, está voltado ao coletivo. Então, através daí eu descobri que, por exemplo, eu atender pessoas, eu posso atender várias pessoas. Então, como se fosse um workshop, uma palestra. Então, está voltado para o macro. Por exemplo, eu posso, de repente, calcular o seu nome. O seu nome está para você atender a pessoa de 1 a 1. Ou eu posso descobrir dentro do seu mapa que você não pode ter parceria, você não pode ter sociedade. Você tem que ser uma pessoa que tem... É você trabalha só para você. Então, além de tudo isso, você vai querer saber os números mestres, os desafios, os pináculos, para que serve, quais são os números que nos alavancam, que nos impulsionam. Então, a numerologia é para todo mundo, desde criança até 120, 130 anos, seja lá. Por exemplo, a sua filha, quantos anos ela tem? Ela vai fazer 7, sexta-feira agora. Sexta-feira? Ai, que belezinha, tá na sua frequência até 7 anos e meio, tá na frequência da mamãe, de 7 anos e meio para frente, até 14 e meio, tá na frequência do papai. E aí já é a linguagem do corpo. Então, por exemplo, você pode falar assim, Sônia, faz o mapa da minha filha. Eu vou calcular todo o mapa dela. Então, você tem a noção do que ela pode fazer, aonde ela tem dificuldade, se ela é uma pessoa muito quieta, não quer falar, não sei o que, você fala, puxa vida, olha, ela tem o número 7, que é voltado para o místico, para o oculto, né? Ela é o tipo de pessoa que gosta de ficar mais quieta, assistir televisão, ela gosta de ler, gosta de ficar no quarto. Aí você sabendo disso,
Você não vai lá para falar para ele, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque não é dela. Porque aí você conhece a sua filha, o que ela gosta, o que ela pode fazer, o que ela pode fazer, e direcionar que tipo de carreira ela pode ter. Ah, e ela, sei lá, tem vários 8 ali, então ela pode ser o quê? Uma empresária, ela pode ser diretora de empresa, então assim, então ela tem esse feeling para negócios. Então você já vai o quê? Direcionando a sua filha para onde está chamando o seu mapa. Então é para todo mundo, de criança, de até vovô, vovó, independente de idade. Aqui, só um minutinho. O Hernani colocou aqui. Parabéns, Sônia querida, você é incrível. A Tavane está aqui, boa noite a todos. Boa Hernani é meu noite. professor, que lindo. Ah, a Tavane é uma que eu vou chamar qualquer dia. Aqui, mas isso é excelente, né, ô Sônia, porque evita você perder tempo, igual você está falando aí da sociedade, né? É interessante uma pessoa, quando vai montar uma sociedade, fazer uma numerologia antes, para saber se é esse tipo de coisa, né? De Sim. parceria. Ou, por exemplo, assim, Eu joguei cartas uns dias aí para trás. Perguntei a respeito de parceria, sociedade. Não, agora não. agora não, né? Não. Ai, meu Deus. Porque A gente está querendo alguém, assim, né, para um incentivar o outro. apoio, Não. apoio, assim. Sociedade, agora, não. É tipo assim, motivação, aquela coisa, né, de apoio, de troca. Então existem, por exemplo, pessoas que que, sei lá, um exemplo assim, suponhamos, você tem muito número 7, né? Você tem o número 7 lá dentro do seu cálculo. E o seu marido, ele tem ali o número 3. O número 7 é aquela pessoa mais calma, mais tranquila, que gosta de ficar parada assistindo televisão, ou ver uma série, de ler um livro. Agora, quem é o número 3? Aquela pessoa que quer ir pra rua, quer andar, quer sair, quer festejar. Entende? Tipo, se eu faço o meu mapa, ele faz o mapa dele. A gente já conhece, não que você vai mudar a pessoa, não é isso. Mas você começa a entender por que a pessoa age daquele jeito. Né? Então tem que ter o quê? O meio termo. Ai, meu Deus, meu marido só quer ficar em casa. Ai, meu Deus, meu marido só quer sair. Sabe aquelas coisas assim? Ô, Eu quero gente, ficar em casa. então tem o número 3, porque eu nunca vi gostar de uma rua desse jeito. Ou tem o 5 também, que o 5 é Eu vou dar viajar. dela depois que eu descobri. Ou é É. rodinha no pé, né? Eu falo que o número 5 é aquele que tem rodinha no pé. Não consegue ficar parado. Tá aqui, vai lá, vai aqui, vai no outro lugar, vai pro cinema, do cinema volta, vai para casa de uma pessoa. Entendeu? Ele tá fazendo várias coisas, fazendo vários trabalhos. Né? Por exemplo, suponhamos, estou fazendo um curso de numerologia. Eu sou número 5, tá? Tô fazendo numerologia. Ah, mas eu tô fazendo psicanálise, tô estudando psicanálise. Então, assim, tá fazendo 3, 4, tudo ao mesmo tempo. E tudo dá certo. Por quê? Porque a pessoa tem essa rapidez de raciocínio, sabe? De que não consegue ficar parada. Esse, Você por lembra o exemplo, meu número? É 8. tem vários 8 lá dentro do seu. Olha que belezinha. Tá quase pronto o seu mapa. Tá ficando tão lindo. Tá ficando tão lindo. Tô curiosa. Tá, né? Acho que até amanhã acredito que já deva estar tudo certinho. Só dar uma revisada. Aí a gente vai marcar para eu te explicar. Aí vou fazer uma gravação. Você vai ficar com o link. Você assiste quantas vezes quiser. O PDF explicando cada passo, o que você tem que fazer. É bem É bem bacana. completo, né? É. Eu vou mostrar o pessoal aqui depois, quando estiver pronto. Vou mostrar. Tem uma pergunta aqui. As pessoas podem mudar de números, mudar de número conforme os anos? Mudar de número. Não que você muda o número, você muda de nome, suponhamos. Eu tenho meu nome completo, Sônia Veiga Licurgo. Mas eu uso como comércio, né, para trabalho, etc. Sônia Licurgo. Por quê? Porque ele tem outra vibração. Mas o seu isso, nome, o seu nome, ele nunca vai mudar. Agora, suponhamos assim, ó, você tem o seu nome de Mas você batismo. viu, meu nome completo é um. Eu uso Marina Dutra. Eu tenho mais Que é o dois seu nomes que eu nome. não uso. Aí como é que Mas faz? Aí então, na mas hora... você tem o seu nome de batismo, que são o teu nome completo. Aí você usa Marina Dutra, que ele tem uma outra vibração. Então, por exemplo, suponhamos Marina Dutra. Vamos analisar se Marina Dutra ela tem essa vibração para falar com o público, se tem, mas o 8, se tem prosperidade nisso daí. Então a gente analisa isso. Agora, suponhamos que o seu nome Marina Dutra não dá certo.
Tipo, ah, não tá dando certo. Se eu usar isso aqui, vamos fazer uma numerologia do outro nome que você quer. Tipo, Marina Dias, Marina Amanda, enfim. Aí você pode escolher, às vezes nem é o seu. Você pode escolher outro Eu já nome vi, que você por exemplo, a quiser. Paola Oliveira, A Paola, a a Carolina A Dickman, Anitta me parece também, a né? Anitta fez. E a Carolina Dickman, olha que bacana. Ela fez a numerologia dela, falou assim, ai, aqui tá meio travado. Aí colocou mais acho que um M, eu não sei nem que letra que colocou lá. Uma letra. Aí ela pediu que a Globo lá tirasse lá e mudasse o nome dela. Por quê? Porque esse é o nome que ela se apresenta. Então, esse nome é o nome artístico que fala, né? Você tem o nome artístico de apresentação. Mas, voltando lá na pergunta, a pessoa tem o nome completo dela, que nasceu. Aí, suponhamos, casei, mudei meu nome. Então, eu tirei o último nome, peguei o nome do marido. Aí a gente faz um outro cálculo e vê qual a vibração que traz o sobrenome do marido. Mas você não esqueça nunca que você nasceu com o seu nome original. Então ele tem uma vibração. Aí do seu marido com o sobrenome ele tem outra. A gente faz uma comparação. O que tá? Você fala, nossa, não tá dando certo. Então vamos usar um Tirou o nome nome do marido. artístico, não tirar do documento, você assinar. Tipo, no documento, a sua assinatura, suponhamos que você vai fazer Marina Dutra. Você vai escrever, assinar como Marina Dutra, não Marina Dutra Alcântara Machado, etc. Você reduz e você assina, porque ela tem uma outra vibração. Né? Agora, por exemplo, eu quero mudar, tem que mudar no papel? Não, não necessariamente, mas se você assinatura, sim. Tem uma pergunta aqui, ó. Então é possível reorganizar o nome, acrescentar letra, retirar letra para que vibre numa frequência de acordo com a carreira, por exemplo? Sim, sim. Assim, de acordo com a carreira. Primeiro a gente tem que saber qual a carreira que a pessoa tá. Tá na carreira certa? É o que você veio fazer? Esse é seu propósito? Então, ok. Agora você fala assim, não sei, eu quero trabalhar com contabilidade, mas Mas você... descobre. Sim, sim, pelos números ali você tem toda a característica da pessoa que é mais artística, a pessoa que é mais para ser um advogado, um administrador de empresa. Então tem toda uma sequência, toda uma leitura que dá para fazer isso, entende? É tipo assim, vamos supor, número 1, as profissões tais. Número 2, profissões mais ou menos assim. Hum, É que assim, ó, não existe um único número que diz quem é você. Por exemplo, você tem lá no caráter, é um número. Aí depois você tem o outro que é qualquer aqui, ó. Desejo da alma, é um outro número. A personalidade, o que é a personalidade? É como as pessoas te enxergam. Né? De repente tem uma pessoa, um exemplo, tem a personalidade 8. Quem é essa pessoa, personalidade 8? É aquela pessoa que todo mundo olha para ela, a pessoa passa confiança, fala, nossa, olha aquela pessoa, né, e tal, não sei o quê. A pessoa se Tem sente, magnetismo. tem aquele magnetismo. Então, por exemplo, suponhamos, se você é o número 8, conversando com você, você fala, nossa, a Marina entende pra caramba, ai, não sei o quê. Então, assim, você passa isso. Diferente, por exemplo, se você querer se impor e você não tem essa energia de se impor, aí você está vibrando no negativo. Né? Isso não existe no seu mapa. Aí você está forçando ser uma pessoa que você não é. Às vezes dá certo por um tempo? Sim. Né? Mas aí as energias começam as Cansa, somatizações né? do Aí é corpo. preferível você ir para uma outra Cansa. área para você ir no fluxo. Porque aí é Sim. como se você estivesse indo contra, né, o fluxo, né? Isso, você está tentando, o mar está te empurrando para cá e você quer ir para o outro, o mar te empurra para lá e você quer para cá, sabe? Nadar contra a maré, na verdade, assim, né? Então, dentro de todos esses cálculos, a gente acha muita coisa, a sua função, a sua profissão, quais os lugares onde mais você pode se dar bem, que tipo de profissão, por exemplo, sei lá, número 3 é o quê? Cantor, atriz, artista em geral, pintor, por quê? Porque é arte, é expressão, é comunicação. Então você fala, nossa, de repente suponhamos que você quer que a sua filha faça teatro. E ela é o número 7 ali, ela fala, nossa, mas mamãe do céu, não consigo. Apresenta o balé, filha, mamãe, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não é dela. Entende? Aí o pai e a mãe estão forçando para que a criança faça uma coisa que não é dela fazer.
Por isso que é É bacana fazer para criança, porque você começa já a direcionar desde de pequenininha para ela ter mais prosperidade, mais abundância, legal. mais leveza na vida, né? Tem aqui pergunta, ó. Sônia, tudo bem? O meu nome Sim. todo, Tavane Pinheiro Marçal Sarracini. Tirei sobrenome do meu pai e também do meu marido. Ficou Tavane Pinheiro. Sou terapeuta reikiana. Sônia, me fala um pouco sobre o número kármico 19. Bom, quer só o 19 ou quer que eu passo todos? Porque, menina, esses números kármicos, assim, a gente leva um susto. Olha, por exemplo, existem 4 números. Nós temos o 13, o 14, o 16 e o 19. Você nasceu no dia 13? Você tem esse número. Você nasceu no dia 14, nasceu no dia 16, nasceu... Esses números, de qualquer maneira, dentro do cálculo do mapa, ele aparece. Não que você tenha que ter nascido exatamente naquele dia. Ele aparece dentro lá do seu mapa. Então, você já tem isso. E os números kármicos, para que ele aparece? É que você tem que fazer aquelas lições que você não cumpriu em outro momento. Né? Então, ele está ali para mostrar para você por que é que você tem que repetir aquela lição, como se você estivesse em recuperação. E o número kármico, imagina assim, uma pessoa de alto escalão corrupta. Dá para imaginar? Dá. Tá. Fácil. Isso aí é o que você teve numa vida passada. Em outros momentos, em outros tempos, em outro espaço, era você que fazia o que era manipulador, aproveitava das pessoas, da bondade, tirava das pessoas. Então, assim, era uma pessoa manipuladora. Isso é uma coisa que, sei lá, quanto tempo tem aí, isso vem da ancestralidade, dos seus ancestrais, numa memória ancestral, não que você tenha feito. Entende? Não que você é uma pessoa corrupta, não é isso. Você tem isso no seu mapa, que você tem a sua ancestralidade que trouxe isso, então ela continua. Então o que tem que acontecer? Você tem que ser a pessoa mais honesta possível. Como? Você marcou, Marina, nós vamos fazer uma live às 19 horas, perfeito? Perfeito. Aí quando vai chegando perto, ai Marina, eu não vou fazer. Aí você desmarca em cima da hora, a pessoa fica brava com você. Você marca um compromisso, não aparece, não dá satisfação. Tudo você está atrasado, tudo você está mentindo, sabe? Você está simplesmente roubando o tempo da pessoa. Suponhamos, isso aconteceu já comigo, eu tenho esse número no meu mapa. Eu fui na feira, eu comprei duas dúzias de laranja, que era 12 reais, e aí seria 24. Fui lá, eu só tava com o cartão. Aí fui lá, passei o cartão. Quando eu olhei, tava 22. Eu falei, moço, o senhor cobrou 22. Ah, cobrei errado, dá 2 reais. Eu não tinha. Eu falei, não. Aí peguei o cartão para ele, passa 2 reais. Aí ele cobrou de novo. Se eu tivesse simplesmente visto aquilo ali, que ele cobrou errado, e eu tô vendo, o que vai acontecer? Eu estaria adicionando mais o número kármico. Isso continua prevalecendo. Então você tem que devolver tudo que não te pertence. Achei uma moedinha ali na estante. É sua? Não, não pega. Marquei um horário, você vai cumprir? Não. Então desmarca com antecedência. Então você tem que ser honesta nisso. E geralmente, olha, eu vou falar para você, experiência própria, geralmente a conta do restaurante vem errada. Esquece de cobrar alguma coisa. Por quê? Porque o universo está mandando aí para você as provas que você está sendo honesta. Então, quando você vai lá, você pega a conta e você olha. Geralmente tem coisa que está faltando, aí você faz questão de pagar. Agora, a não ser que a pessoa queira te dar de presente, né? Então, aí você diz, é presente? A pessoa tem que dizer que é. Estou te dando, é um presente, por quê? Para você quebrar esse vínculo do kármico 19. E honestidade o resto da vida. Entendi. Esse é o 19. Eu tô assim, eu falo que se eu marcar um compromisso, se eu faltar ou se eu atrasar, porque alguma coisa muito. E eu não avisar, fica preocupada, começa a orar, porque alguma coisa Alguma grave coisa aconteceu. aconteceu. Eu sou assim, e eu sou assim, super pontual. Não, mas você Odeio sabe, fazer as pessoas esperarem e também não gosto de esperar. que assim, eu não sei se você conhece, eu conheço pessoas assim, que falam assim,
vou na sua casa. Quando? Ah, vou amanhã, no sábado eu vou aí. 2 horas da tarde eu passo aí. Tá bom. Então você já sabe que a pessoa vem. Aí dá 2, dá 3, dá 4, fala, você não vai vir? Ah, esqueci. Então, geralmente, as coisas, assim, quando esse número kármico ele está valendo ainda na sua vida, as coisas continuam. Você sempre chega atrasado, você perde o ônibus, você esquece carteira, esquece óculos. Sabe, tipo assim, é como se fosse um atropelo na sua vida. Você vai deixando um monte de coisa entulhada na sua frente e você não consegue andar. Então, se você tem o conhecimento, veio para a sua consciência, que esse número é o que está vibrando e está te fazendo isso, então você começa a agir diferente. Marquei, vou cumprir. Não vai dar? Eu ligo antes e aviso. Achei um dinheiro aqui que não é meu? Não pega. Foi na conta, alguém fez alguma conta lá que você tem que pagar? Confira. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa ali que não vão cobrar. É o universo te testando. Ô, Sônia, você falou que são 4 números kármicos? Sim, o Quem 13 nasceu nesses dias já tem esse número, e quem já. não nasceu? Igual eu, por exemplo, eu nasci 29, não existe. Aí o que que faz? Soma? Dentro, não, você não Não. soma nada. O dia você não soma nada. Dentro do cálculo, de todos os cálculos que a gente faz, se durante o cálculo apareceu 19, eu estou somando ali, sei lá, o desejo de alma. Estou somando, tum, quanto dá? 19. Tá, 19. 9 mais 1, 10. O 19 está lá. Ele vai se transformar no 10, corta o 0, vai dar quanto? Vai dar 1. Né? 19, soma dá 10, tira o 0, dá 1. O 19 ele está dentro do cálculo. Então você tem o 19. E quando o 19 é mais visível, principalmente na data de nascimento, a cobrança é bem maior. Quando você soma a data de nascimento e aparece o 19, a cobrança é muito maior. Nossa Senhora. Aqui tá, tem perguntando aqui, ó. Será que tem 19? Não entendi. Peraí, tem uma cliente que sempre chega atrasada. Ah, atrasa 20 minutos ou mais, sendo que muitas vezes desmarca. Será que ela tem o 19? Deve ter o 19 na Possivelmente. cabeça. Ou nasceu dia 19, ou dentro do carro que tem o 19, alguma coisa lá dentro ela tem aí, porque sempre está atrasada e não se corrige, né? Aqui a outra perguntando. Gostaria de saber sobre o número mestre 11. Ah, o 11. É um número mestre. Por exemplo, você Então, nasceu que dia? peraí. Primeiro, vamos falar, qual que é a diferença de números kármicos e números mestres? Números kármicos são aqueles que aparecem na sua vida que é para você Então, cumprir uma lição que você não sim. fez. É uma matéria que você deixou de cumprir, eles aparecem. É como se você tivesse repetido de ano. Então você Tá. vai lá e está de recuperação. Então é uma oportunidade, não é um número kármico dizer, ai meu Deus, socorro. Não. É uma oportunidade que você está tendo agora de reparar os seus erros, a lição que você não fez. Isso é um número kármico. O número mestre é um número de potência elevada. A cobrança é muito maior, mas não é um número que você fala, uma lição que você não cumpriu. O número mestre é uma vibração além dos outros números, muito mais elevada do que os números 12, 13, enfim, ela é uma vibração maior. Por exemplo, número 11, que é o número mestre, é um número de pessoas que tem aquele poder, que tem conhecimento, já traz uma bagagem de ser um líder espiritual, de você falar para pessoas, de você ajudar pessoas, de você trazer a pessoa, sabe? Elevar a pessoa, trazer a pessoa ali do buraco com as suas palavras, com a sua conversa. Por quê? Porque você tem essa capacidade, que é para você ajudar pessoas. O número 22, que também é um número mestre, ele é... Se o número 11, ele é aquele tipo de pessoa que ajuda, o número 22, além de ajudar, ele te transforma. Ele te bota em outro patamar. A cobrança é maior? Sim, a cobrança é maior, é mais exigida. Por quê? Porque você carrega esse potencial. Então, se você não está... Você tem o número 11, que eu sei que você tem. Nasceu no dia 29, né? 9 mais 2, 11. Então, logo na sua data de nascimento. Se você tem esse poder, você já está fazendo.
E eu Você nasci no dia conversa. de Miguel Arcanjo. Aê! E soma 11. E soma 11. Então, por exemplo, você já tem esse de você. Olha o que você está fazendo. Você está fazendo lives. Você está trazendo um monte de terapias, de conhecimento para as pessoas. E as pessoas ficam ali, tipo, nossa, a Marina está trazendo, tem outra live. Então, você está cumprindo já por. Olha, já estou dando spoiler do seu mapa. Então, você já está então, você já está cumprindo, né? Teoricamente, assim, esse número seu está sendo cumprido. Agora, quando você tem o número 11, que seria essa coisa de líder espiritual, e você alavancar a vida das pessoas, e a pessoa não está agindo, a pessoa vai ficando doente, a pessoa está sempre sem dinheiro, não trabalha, não dá certo, você anda no emprego, não dá certo, você entra no outro, não dá certo, relacionamento não dá certo. Por quê? Porque ele não está no caminho. Entende? Se você está agindo, está indo para o seu caminho, as coisas começam a melhorar. E quem tem os números médios, assim, não pode ficar tipo triste e falar, puta, mas que fardo. Não, é uma benção você ter esses números médios. Só que é uma exigência maior, que você tem que fazer mais coisa do que o seu vizinho, sua irmã, seu pai, sua mãe, enfim. É Ô, exigido muito mais de Sônia, você. olha só, o primeiro trabalho voluntário que eu fiz foi com assistidos, né? Uhum. Nossa, aquilo para mim era assim terrível. Eu fazia, mas eu sofria, menina, vendo aquele povo. Eu falava assim, gente, eu acho que eu já passei fome numa outra existência, porque aquilo me doía a alma, sabe? Ainda mais quando Aham. era inverno, aquela chuvinha, aquela garoinha, o povo de chinelo, a gente toda encapotada e eles ali, assim, sabe, naquela condição. E aquele lanche ali era a única coisa que ele comia naquele dia, embora tinha o bazar que dava roupa, mas Uhum. aí depois eu passei para outro trabalho. Eu fazia campanha do quilo, sempre fazendo esse trabalho voluntário, né? Aí depois eu engravidei da Esther, recebi uma orientação que não era mais para eu fazer enquanto eu estivesse grávida dela. Aí depois complicou com o bebê e tudo. Uhum. Depois eu comecei a dar aula na escolinha de evangelização. Olha isso! Dei Olha o seu aula, caminho, que máximo! dei aula na escolinha de evangelização há muito tempo. Depois começou a ficar mais difícil, né? Porque domingo, geralmente é domingo, não estava dando para eu ir e tudo. Aí eu parei, porque assim, até então eu era muito rígida, né? É isso, pronto, acabou. Aí eu falei, não, gente, a gente pode servir em qualquer lugar, né? Sim. Aí eu saí, falei, tá pesado para mim ficar vindo, então não tá legal. Parei e comecei a pedir. Eu falei, meu Deus, me arruma alguma coisa, eu quero servir, eu quero continuar servindo, mas eu Uau! quero fazer da minha casa, isso, aquilo. E aí me veio uma intuição, assim, foi muito claro, uma voz no meu ouvido. Eu já contei essa história aqui, das lives, de criar as lives. Então, é o trabalho que eu estou fazendo para substituir a Kemai. Então, quer dizer, não deixa ser trabalho. Vai durar a vida inteira? Não sei. Não, uma hora, provavelmente, eu vou passar para um outro trabalho. Mas eu gosto disso, sabe? Eu acho É. importante. De repente passa por alguma determinada transformação do que você Sim. está fazendo das lives. Você pode fazer, de repente, com um tema específico, você pode fazer com 3 pessoas, enfim. Você vai mudando ali, mas, por exemplo, você viu como você já estava alinhada com o seu número 11? É. Perfeito, você está fazendo porque você está trazendo conhecimento para as pessoas. Você está sendo, tipo, a ponte, né, entre o conhecimento que as pessoas têm, você e o seu público. Então, por exemplo, está perfeito, você está assim no caminho certinho de trazer esse conhecimento. E se você tivesse o 22 também no seu mapa, que eu não sei se tem, porque não terminei, se você tivesse o 22, você teria que ter, por exemplo, um espaço físico para atender pessoas, ou presencial ou até online, mas que esse espaço tivesse a sua cara, mesmo que fosse na sua casa. Um quarto ali na sua casa que você tem que falar, esse é meu espaço. Então, você seria o mestre construtor, onde você constrói aquele espaço. De repente, você pode colocar em algum lugar, alugar uma sala, criar uma escola, por quê? Só que você tem que ter algum trabalho que você faça para a humanidade, que é para as pessoas, não simplesmente, vou dar aula só de inglês. Eu já fui Sim. professora. Aí, ó, tá vendo? Eu sou formada em Quem biologia, sabe, né? Eu dei quem aula. sabe,
Quem sabe também não tem o 22 aí, você dando Menina, aula, aí, você sabe, criando. desde criança eu perguntava, o que que você quer ser quando crescer, professora? Uau, que... Professora, desde pequenininha. Eu ganhei um quadro, eu lembro direitinho com o giz, brincava de escolinha e tudo, e me tornei professora. Dei aula que até dois. massa, É, que agora. máximo isso. Agora, por exemplo, quando a gente fala assim numerologia tem de Cabala, tem de Pitágoras, tem vários. Mas o de Pitágoras ele vai de 1 a 9, né? E depois, quando passa disso, ele só vai sendo repetições. Então, por exemplo, o número 1, quem tem o número 1, quem são essas pessoas que têm o número 1? São pessoas que têm liderança, são pessoas que têm iniciativa, as pessoas que tomam a frente das coisas. E aí tem o 2. Quem que é o 2? Aquela pessoa que gosta mais daquela parceria, cumplicidade, a pessoa que gosta de fazer sociedades. Por exemplo, de repente, você pode ter o número 2 aí que está gritando é de você, porque você está fazendo sempre uma parceria de, de fazer live. Então, isso pode ser que tenha a pessoa criar sociedade, casamento, cúmplice. Isso seria o número 2. O número 3 seria geralmente aquelas pessoas que é de artista, expressiva, gosta de cantar, gosta de falar, gosta de se apresentar, gosta de estar no palco, gosta de aparecer. Então a gente fala que o 3 é aquele tal daquele parecidinho, sabe? Ele quer aparecer em Uhum, tudo quanto é canto, quer aparecer em tudo quanto é canto. Ele sempre está lá. Nas festas é aquele que sai animando festas. uhum. O 4 geralmente são aquelas pessoas assim muito metódicas, né? Dentro aqui do meu quadradinho, essa é a minha mesa, o meu copo fica aqui, a minha, sabe, a caneta aqui, assim, aquela pessoa que é muito rígida, assim, tudo muito certinha. Geralmente são pessoas que gostam muito de trabalhar Perfeito. perfeccionista demais, que gostam de trabalhar em escritório, tem que ter uma metodologia para seguir passo a passo, não pode, né? Não pode ser de qualquer jeito. Geralmente são essas pessoas. O 5 é o famoso rodinha no pé, que é aquela pessoa que não consegue ficar parada, gosta de viajar, gosta de passear, tá aqui, tá lá, tá em tudo quanto é lugar, sai para vários, no mesmo dia faz várias atividades, estuda várias coisas, tudo ao mesmo tempo. O 6 é a pessoa que gosta muito do lar, da casa, gosta de olhar, reformar a casa, gosta de arrumar, tá sempre preocupada com fulano, com papai, com mamãe, com o irmão, com o cachorro, tá sempre ali, em volta do lar, acolhendo, cuidando. Geralmente, né, os terapeutas, né, que falam, geralmente os terapeutas têm muito o número 6, que é essa pessoa voltada para o acolhimento, para o cuidar, esse Cuida de olhar de todo mundo cuidado. menos de si. Né? Cuida de todo mundo menos de si. Isso acontece. Acontece muito. E quando você esquece de você, você adoece, você fica estressada, você fica cansada e você não consegue dar vazão para as coisas que você quer fazer porque está sobrecarregada, sabe? Está sempre cansada, estressada, não dorme. Então tem que cuidar de si, né? Eu falo que terapeuta, sim, precisa de terapeuta para cuidar, Sim. desabafar, né? Mas o 7 é o místico, o oculto, que gosta de sempre estar guardadinho ali, quietinho, eu vou assistir uma série, eu vou ficar em casa, quero ficar aqui sentadinha aqui no meu sofá. Esse é o 7. Gosta muito de ler, mexe com ervas, gosta de reiki, enfim. Gosta de estudar do mago, tudo que é aqueles mistérios, gosta de fazer. Esse é o número 7. E o 8 relacionado a poder, trabalho, dinheiro, aquele de pessoa que gosta de fazer negócios, que monta empresa. Não deu certo, monta outra. Esse negócio deu certo, monta outro. Por quê? Porque ela tem a vibração do poder, do dinheiro, do trabalho, assim, muito rápido, né? Diferente, por exemplo, quem tem aí o número 3 que quer artes, quer passear, quer se divertir. Então, o número 8 é aquela pessoa pé no chão. Quando está ali muito só pensando no trabalho, só em poder, só em material, então a pessoa acaba ficando engessada, porque o 8 é um duplo 4. E o 4 já é quadradinho, já é organizadinho, cheio de metro. Então, ele simplesmente potencializa o 4. Então, o 8 tem que tomar muito cuidado se só trabalha, se só está pensando em dinheiro, e não pode esquecer o lado espiritual. Né? E o 9, que é o irmão mais velho da humanidade, é aquele que faz doações, é aquele que está preocupado se o cachorro ali está passando fome, se o vizinho ali
está desempregada. Então, aquela pessoa que está sempre olhando o coletivo, a caridade, a bondade, né? E só da pessoa sorrir para ela e falar assim, ah, muito obrigada, ela já se enche de amor. E aquela pessoa, simplesmente que ela se doa, doa tanto que ela esquece dela. Ela doa até a roupa que ela tem. Enfim, só não pode ir ao extremo, né? Nenhum número é ruim, sabe? Nenhum número é ruim. Depende de como você está olhando a sombra dele. Se você está demais em excesso, sabe? Chorando. Fala, Ai, pessoal. Fala oi, princesa. pessoal. Oi, princesa. O bicho mordeu ela. Oh, meu Deus. Aqui tem uma pessoa que escreveu assim, ó. É a Yara. A pessoa que nasceu dia 29, mas vive patinando na vida. Nada flui, nada emplaca. O que pode fazer para que essa pessoa acorde para viver o seu propósito? Ela nasceu no dia 29? É É. isso? Uhum. Então, ali ela já tem o número mestre. Agora, por exemplo, para a gente saber o que está acontecendo com essa pessoa, a gente tem que fazer um cálculo e achar qual é o desafio que ela tem. Porque a gente achando os 4 números que regem ali os desafios, que são os obstáculos que ela tem que passar. São ali que ela está travando. Ela está travada exatamente porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Primeira coisa, vamos descobrir quais são os números de desafio que ela tem. Porque quando você conhece os desafios, fala, nossa, se eu continuar fazendo isso do jeito que eu estou fazendo, é um sinal que eu não vou sair do caminho. Mas isso tem que vir para a consciência dela, se ela querer fazer. Né? Suponhamos, vou fazer para o meu filho. Agora eu sei que vou fazer para ele e ele vai ter que agir assim. Não, ele vai agir assim se ele quiser. Né? Ah, não vou agir assim só porque a minha mãe mandou. Enfim, mas ele tem que saber qual é o número que rege. Por exemplo, o número 3. Suponhamos que você tem aí o número 3 lá de desafio. O que é o número 3? Aquela pessoa que obrigatoriamente ela tem que ela tem que ir fazendo uma ou duas coisas por vez. Porque o número 3 é aquela pessoa que quer abraçar o mundo e parece um polvo, né? Começa um curso, não termina, começa uma coisa, não termina, vai outra, não termina. Então, se você já está vendo que na sua vida, tudo que você começa, você não termina, esse número 3, ele está ali. Ele está barrando a sua vida. Então, para você tirar esse desafio, você fala, eu vou começar a fazer, por exemplo, esse curso. Eu vou começar e vou terminar. Ai, mas eu não gostei. Termina. Termina, porque senão ele vai continuar repetindo isso na sua vida. Entende? Agora, por exemplo, 4. A pessoa que tem aí o número 4, a pessoa que tem que ser extremamente organizada. Gaveta organizada, os boletos pagar em dia, guarda-roupa arrumado, sabe? Tudo organizado. Por quê? Porque aí a sua cabeça está toda... Se você começar a ver a sua vida toda bagunçada, conta atrasada, tudo jogado, você está vendo que você está desorganizado. Então, você tem que colocar cada coisa no seu lugar. Então, assim, o que ela pode fazer para que ela acorde é fazer um mapa, né? Fazer um mapa, fazer um mapa. A gente descobre quais são os desafios, por exemplo, que ela, não sei se é para ela ou se é outra pessoa, que ela tem para ela conseguir sair daí. E qual é a carreira que ela teria que estar? O que ela está fazendo? O que ela gosta? Ela está na carreira certa? Não, não vai dar certo. Assim, ela vai patinar. Por quê? Porque não está fazendo aquele propósito que ela veio para fazer. Tipo, o que eu gosto de fazer? O que você gostava de fazer quando você era criança? Ah, eu gostava de ser professora. Olha só, me veio uma pergunta aqui agora. Por exemplo, a pessoa está numa carreira, ela gosta, mas não está fluindo. E aí, se ela mudar o nome? Também é uma alternativa. Mudar o nome para adequar aquela carreira ou é mais fácil ela trocar de carreira e manter o nome? Assim, ela pode mudar o nome dela para ver qual é a vibração, porque esse número que vai estar falando com ela é o número dela. O mesmo número, por exemplo, para você é número 1, pode ser para mim não funcionar. Por quê? Porque ele não está conversando dentro do meu mapa. Né? Então, por exemplo, dentro da pirâmide, quando você joga assim, se você tem muito ali o número 3 repetidinho, lá 3, 3, 3, 3, assim, é uma pessoa extremamente travada, que não consegue falar, não tem comunicação. Então, você não vai conseguir colocar essa pessoa para falar no auditório. Ela não vai fazer, porque ela teria que tirar essas letrinhas que estão ali dentro, que está formando esse 3, tirar essa letrinha, substituir por outra, que ela não apareça.
dentro, sabe? Então você teria que tirar uma letra, você tem que colocar outra. Tudo isso dentro de um cálculo. Entende? Agora, tô na carreira, eu gosto, mas não é a sua carreira. O que você quer fazer? Você quer seguir a sua carreira? Eu quero. Então vamos atrás da sua carreira, do que você gosta de fazer. Aí sim, vamos ver o mapa, o que você gosta de fazer, vamos estudar para ver aonde você pode começar a seguir o seu propósito. Vai ter que estudar? Tem que fazer uma formação? Então, tem que analisar tudo isso. Tem mercado? Ah, não tem mercado, mas eu gosto. Mas é o que você gosta de fazer? Então, vamos estudar as possibilidades. Então, assim, tem que estudar, tem que conhecer, precisa do autoconhecimento. Porque senão você vai estar ali só porque você está ganhando dinheiro numa coisa, mas não vai estar feliz. Então, não vai fluir. Vai chegar um momento que você vai e vai parar, vai estacionar. A vida começa a te chamar para outros caminhos, entende? Uhum. A Tavani, ela está pedindo aqui para falar um pouquinho sobre o ano 1, né? Que é o ano de 2026, né? 2026. É um ano assim, ano de movimento. Você tem que fazer alguma mudança, começar um curso. Se você está estudando ou coisas que você não terminou, termina, que a gente acabou de sair do número 9. Então é o momento de você plantar. Plantar o quê? Vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou mudar de emprego. Você tem que fazer alguma mudança na sua vida esse ano. Alguma coisa. Você tem que mudar na sua vida. Ai, mas sei lá, o que eu vou mudar na minha vida? Eu não sei. Muda a mesa, muda a cama, muda o guarda-roupa, tira de uma posição, leva para outra. Começa a movimentar dentro da sua casa. Objetos dentro da sua casa. Troca uma almofada, troca. Por quê? Para você começar a abrir os seus olhos e abrir assim a sua mente e falar, nossa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então vá fazer alguma coisa que te dê prazer, mas comece. É uma faculdade? É um curso? É um artesanato? Alguma coisa você tem que fazer, porque o número 1 ele pede iniciativa, liderança, conversas difíceis, por exemplo, né? Para quem é um líder, tem alguma conversa difícil que você precisa fazer? Respira fundo e faça, porque se você não fazer isso, o que vai acontecer? Isso vai continuar aquela conversa difícil que você precisa com aquela pessoa difícil. Mas aquela pessoa difícil nada mais é do que semelhante que atrai semelhante. Então eu tenho daquela pessoa dentro de mim, sabe? Mas tem aquela frase que fala, né? Quem evita conversas difíceis tem uma vida difícil. Então, exato. você tem que escolher, né, gente? Tem que escolher. Então, tem que ter iniciativa, fazer escolhas. É o momento de se movimentar. Por quê? E plantar ali a sementinha, porque esse ano é o ano do plantio. Aí, quando a gente for chegar ali em 2027, o que vai acontecer? 2027 vai ser ano 11. E o ano 1 é que a gente está agora, é como se fosse assim. Você vai fazer, suponhamos que você vai derrubar aí uma mata que você vai entrar. O número aí vai tirando e vai bater no facão. E ele vai tirando. O número 11, ele só vai chegar assim, ó, com o pé na porta. É líder. É líder espiritual, é aquele que carrega a multidão. Então é um momento, se você não plantar agora, você vai sofrer o ano que vem. Por quê? Porque não tem o que você colher. Entende? Então agora Então agora sim, é o momento de você tomar iniciativa, fazer escolha, conversas difíceis que estão ali pendente, então vai ter que fazer. E você vai ter que tomar a decisão. Porque você vai ter que tomar essa iniciativa, eu vou fazer, eu vou acontecer, por quê? Porque você precisa mudar. E se ele está te travando, você vai ter que, de alguma maneira. O plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, se você não plantar nada, você não vai colher nada. Você não vai colher nada. E 2027 é 11, é potência elevada. É potência elevada. Tipo, vamos fazer agora, vamos olhar agora, manter o máximo de organização assim, da vida. Sabe, não pagar as coisas atrasadas, porque isso vence, aí vira aquele negócio, é o cartão de crédito, entende? Então é ter um olhar mais amoroso para isso, para as pequenas coisas que você faz na sua casa. Para essas pequenas coisas você já começa a dar uma organizada no cérebro, nas suas energias. Vamos fazer o mapa, vamos ver o que está travando? Vamos ver quais são esses desafios? Interessa, não quer saber? Enfim, alguma coisa a gente tem que fazer para a gente sair, sabe?
dessa patinação que está ali, não sai do lugar, não sai do lugar. Alguma coisa a gente tem que mudar. Pois é. E então, gente, olha só, a Sônia tá aí, ela faz o mapa dela é mega completo, tá? Inclusive, ela tá terminando o meu, mas eu sei porque ela já fez pra gente que eu conheço. Então, assim, chama ela, quem tiver interesse, chama ela. Eu tenho certeza que ela vai fazer uma condição especial para Com quem certeza. tá, que viu aqui na live, que tem, né, interesse. Não é aquele mapinha. Porque tem gente que tem mania de ir lá na internet e joga os dados lá e pede, gente, não é isso, entendeu? É um mapa de uma pessoa que estudou, que sabe, que vai te orientar, até mesmo numa carreira, né? Vai te dar uma direção, porque às vezes você está indo para um caminho, você está indo para cá, o seu caminho é para cá. Então, isso te ajuda, né? Te auxilia aí. Então, e Então, sabe uma coisa também, Amada, que é assim, ó, por exemplo, no seu caso, você é terapeuta também, você tem os seus clientes, né, enfim. Se dentro do seu trabalho, dentro do seu mapa, dentro da sua estrutura toda, fazer o cálculo ali, eu sei, por exemplo, se você no final da sua conta lá, do valor da sua consulta, dá para a gente calcular qual o número que tem que dar ao final, por exemplo, suponhamos, vou somar, sei lá, tem que cobrar R$100. R$100, 1 mais zero vai dar 1. Então, para você, sim, para você vale a pena você cobrar tudo que termina em 1. Eu somando tudo tem que dar 1. Por quê? Porque esse número é o que rege o seu mapa. Aí suponhamos, meu Deus, eu vou fazer outro cálculo lá, você tem que terminar em 3. Então, você vai ter lá, vou cobrar 120. Por quê? Vou somar 1 mais 2, vai dar 3. Então, esse 3 fala mais com você. Então, você pode fazer o valor, o preço da consulta que você quer cobrar. Você vai assinar um contrato, por exemplo, qual vai ser o dia que você vai assinar esse contrato, qual é o mês, olha só. qual o ano pessoal. Gente, qual é o ano pessoal que nós estamos? O ano universal é 1, né? Todo mundo está aí. Mas cada um tem o seu ano pessoal. Pode ser que o seu ano pessoal seja um 3, que é arte, pode ser que seja um 5, um 9. 9 é o quê? 9 ali é caridade, você tem que olhar mais para a humanidade. Então, você tem que saber qual é o ano pessoal que está regendo você naquele ano. Porque aí quando você sabe isso, você fala, nossa, então quer dizer que eu preciso ter mais atitudes assim, ou ter mais atitudes assado, para quê? Para eu prevalecer esse número. Então, aquela pergunta que ela fez, se os números mudam conforme o ano, não, ela perguntou conforme a idade, né? Não, muda conforme o ano, né? Então pode Conforme mudar o ano, muda. algum Sempre número. sempre do seu aniversário. Por exemplo, eu faço aniversário dia 10 de abril. Até o dia 9 de abril, eu ainda estou no ano pessoal de 2025. Que ela Do perguntou. dia 10. Ela perguntou, as pessoas podem mudar de número conforme os anos? Então pode. O número pessoal que você está falando, Pessoal. né? Tá. Ano pessoal. Então, ele vai de 1 a 9 também. Agora, por exemplo, você muda conforme a idade, por exemplo, dentro dos desafios, você calcula, por exemplo, dentro de um cálculo específico, de 0 até 29, 32, depende da sua data de nascimento, é um ciclo que você está. Aí você vai para o segundo ciclo, suponhamos, do 33 até 40 e alguma coisa. Aí do 40 alguma coisa, e aí vai. Então, isso sim, isso é o que todo mundo passa, e cada um tem o seu cálculo. Dos pináculos também é a mesma coisa. Você tem fases da sua vida que são alguns números que estão prevalecendo. Não que eles não vão valer no restante, mas eles continuam valendo, mas tem uma data específica que eles são potencializadores. Já que eu Nossa, respondi a pergunta dela? muito interessante. Acredito que Foi? sim. É. Tá falando parabéns, conteúdo rico, muito bem explicado. Eu acho que, assim, na verdade, ela trouxe aqui a pontinha, né? Porque é muito mais profundo para se calcular, né? Sim, Então, eu sim. acho que o interessante mesmo é você fazer o seu mapa para ela te dar todas as orientações, né? Com o PDF, o vídeo aí te explicando como é que funciona. E é isso.
E assim, Marina, dentro do mapa, né? Dentro do mapa eu trago a linguagem do corpo, né? Então lá quando você, né, você preenche, tanto é que você preencheu, né? Quais são, né, tem algumas perguntas básicas dos sintomas, etc e tal. Então, dentro disso, além do mapa, você traz a linguagem do corpo que está relacionado com esses números, esses sentimentos, o que é, sei lá, 8 traz o quê? Ele traz determinadas coisas, então, o que esse sentimento, tudo que está acontecendo ali no seu corpinho, o que tem a ver com isso? Então, a gente traz isso para dentro do mapa. E é bem bacana, gente. A gente tem cada surpresa. Tô doida pra ver o meu. Ô, gente, então é isso. Nosso tempo terminou. Sônia, eu adorei. Eu quero marcar com você para a gente poder falar sobre a linguagem do corpo, que eu sou super fã. Eu acho que todo mundo que tiver aqui vai querer saber, né? Porque tudo tem, né, um significado. Nosso corpo fala, né, o tempo todo. Então a gente tem que é o nosso, eu falo que é o nosso maior, a nossa bússola. A nossa maior bússola é o nosso corpo. Sim. E a gente muitas vezes não olha para ele, a gente olha para fora. E tudo está aqui dentro, né? Tá Todas as aqui dentro. forças, né? É uma dor no pé. O que isso está te querendo te falar, né? É o seu corpo que está te falando, né? Então, assim, fígado, cada parte do seu corpo, ela te conta uma história, né? Sim, sim. Não, mas vamos marcar a gente conversar mais vezes. Vamos, porque eu amo esse assunto. Eu acho muito importante, sabe? Porque eu falo que o primeiro passo para a cura é a gente ter consciência, né? Porque enquanto a gente está aí, né, vivendo esse mundo louco aí, a gente esquece de olhar para as questões, a gente acostuma com a dor, eu falo por experiência. Sim, sim. Eu sofri anos uma dor ciática e eu acostumei com aquela dor. Tanto que quando eu melhorei, quando eu fiz o método causa raiz, eu fiz, né, apometria, eu fiz algumas terapias que limparam. E aí, quando eu acordava, assim, eu não senti... Sabe quando você sente falta? Gente, não tá doendo. Memória celular, você tem aquela memória, né? O seu corpo guarda. Inclusive, assim, eu até conto também, né? Eu já perdi uma filha. E isso foi um período terrível para mim. Foram 7 anos arrastando aquele luto e tudo. Até que eu decidi fazer o jejum. Porque eu falo, a gente tem várias práticas, né? Eu até quero trazer alguém também para falar sobre o jejum. Que e máximo! Eu falei, vou fazer o jejum prolongado para eu poder dar um reset nas minhas células. Porque as nossas células, elas carregam memórias. Sim, né? Memória de dor. E eu fiz, e eu, assim, é coisa da sua cabeça, é psicológico, não interessa, mas resolveu. Eu fiz e eu tenho certeza que isso me ajudou mais ainda na questão do meu luto, sabe? De processar. Sim. Então, tem muitas formas, né, da gente caminhar mais leve. Sim, né? e importante assim, que cada pessoa busque o que mais te agrada. Né? Por exemplo, eu já vim de várias assim, terapias de estudos, não sei o quê, mas quando eu cheguei na numerologia, eu falei, é aqui! Né? Assim, e é leve. Menina, se deixar, menina, eu vou noite adentro conversando, falando de numerologia, falando a linguagem do corpo. Por quê? Porque é o que você gosta, e quando você tá ali no seu caminho, fala, nossa, gente, achei o que eu tinha que fazer. Sabe? É grandioso, e cada pessoa vai achar, vai ter, né, aquilo que te satisfaz, né? O autoconhecimento leva a gente num outro patamar, porque você se conhece. Né? Você se conhece, você sabe onde dói, onde não dói, e por que dói, e como mudar isso. Né? Exatamente. Ô, Sônia, então você quer falar com o pessoal, deixar aí alguma condição, ou deixar o seu Instagram para as pessoas, né, que tiverem interesse aí, que estiver assistindo agora ou depois da gravação, quiser fazer o mapa. Sim, quem quiser me achar, estou lá no sonia_licurgo.terapeuta e tem o contato, é só clicar na bio, já vai para o celular, o WhatsApp, aí a gente conversa. Claro que vai ter uma condição, né, falar que é da Marina, que assistiu a live, vai ter uma condição especial, sim, com certeza. Até que dia? Olha, vamos botar aí.
Até final agora de janeiro? Tá. Então Bora? tá. Não precisa fazer até o final de janeiro, mas tem que já agendar até o final de janeiro. Sim, porque aí eu Né? vou dar um formulário, você vai preencher esse Isso. formulário, vai ter vários passo a passo para poder começar a trabalhar em cima, né? Então até o dia 31, bora fazer, bora Sim. saber os desafios. Quais são esses desafios que a gente vai dar um chute neles? Aproveitar o início do ano aí para você já Para caminhar aí no fazer, para fazer, caminho para se certo. conhecer também, né, Marina? Saber Exato. por que tá travando. É muito bacana, gente, muito bacana. Eu sou apaixonada por isso. Então, olha só, eu quero agora que você deixe uma mensagem para quem está aqui, para quem vai chegar. Você quer Que falar? to... Quero sim, que todas as pessoas busquem o autoconhecimento, porque quando a gente traz para a nossa consciência, fica muito mais leve. Porque enquanto você não sabe, é obscuro. Mas a partir do momento que você joga a luz para aquela sombra, clareia. A porta abre, a janela abre, o mundo está aí na sua frente. Então, busca o autoconhecimento todo mundo. É É. isso. Pois é, teve um aqui que eu cheguei agora, mas ainda posso fazer uma pergunta. Eu vou. Pode. É, então faz. Faz, enquanto isso eu vou falar aqui com o pessoal. Faz aí então a pergunta que a gente está esperando. É, quinta-feira eu vou receber a Gleice. Ela vai falar para a gente sobre a psicoterapia reencarnacionista. Gente, também Uau! sensacional. Sensacional. Então, eu convido vocês a estarem aqui com a gente às 19 horas na quinta-feira. E a pessoa não fez a pergunta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir essa pessoa, eu vou salvar a live, tá? Aí você coloca a sua Coloca pergunta. lá, eu respondo lá, É, dentro. perguntou aqui, ó. Perguntou. O mapa numerológico tem mais um caráter informativo ou terapêutico também? Informativo e terapêutico. Porque se você dá a informação para a pessoa, ela pode ter aquela informação e jogar fora. Agora, se ela vai ter a informação e vai levar para a terapia e vai trabalhar em cima disso, então ela é terapêutica. Se você só fazer seu mapa por fazer e não tomar conhecimento e deixar para lá, já gastou dinheiro. Para que eu vou saber? Eu vou fazer simplesmente por fazer? Não, vamos atrás disso. Então é Orientação, buscar e seguir a orientação, né? sim. Então é isso, gente. Adorei. Ah, eu Adorei. também. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui, todo mundo que vai assistir depois da gravação. Agradecer você, Sônia. Muito obrigada. Muito E aí, obrigada, Amanda. vai marcar aqui a nossa próxima. Se bobear Combinadíssimo. ainda em fevereiro, ou no máximo março, tá? Então é isso, Obrigada, gente. gente. Obrigada Um para todo mundo, beijo viu? e até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.